Bodo/Glimt, equipe norueguesa do Círculo Ártico do futebol europeu, eliminou a Inter de Milão nessa terça-feira, aí, dia 24 de fevereiro, da classificatória para as oitavas de final da Champions League. E o que essa equipe pode ter copiado ou até mesmo se inspirado numa equipe brasileira para eliminar o Fluminense. O futebol brasileiro pode ter ajudado o futebol norueguês nessa fase da Champions League. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno, estamos aqui com um vídeo diferente aí. Hoje não estamos fazendo uma análise de um jogador, estamos fazendo uma análise de uma partida e comparando, na verdade, ela com outra partida. Bem, vocês devem lembrar muito bem que ano passado, no que seria o final da temporada europeia, ou o começo, né, da nova temporada, o Fluminense eliminou a Inter de Milão das oitavas de final aí da Copa do Mundo de Clubes. E muito desse jogo pode ter sido usado de inspiração ou coincidiu das equipes terem usado aí uma estratégia semelhante aí nesses dois jogos para eliminar a mesma equipe, que é o Inter de Milão. Bem, falando um pouco do jogo, começando falando do jogo do Inter de Milão contra a Bodo/Glimt aí, do confronto aí que teve essa semana. A Inter dominou aí o primeiro tempo, pressionando intensamente, criando chances, mas não conseguiu converter em gols. O time italiano sofreu com uma ineficiência no ataque e erros defensivos. Isso que a Inter de Milão é o melhor ataque aí do futebol italiano por muito para o segundo lugar, que se não me engano é o Milan. No segundo tempo, o Bodo/Glimt explorou contra-ataques rápidos. O primeiro gol veio aos 58 minutos, quando Jens-Peter Hug, ex-jogador do Milan, aproveitou um erro do zagueiro Manuel Akanji para marcar o primeiro gol. Aos 72 minutos, Haakon Evjen ampliou com um belo chute selando a vitória. Estatísticas destacam a resiliência norueguesa. Apesar de menos posse de bola, eles foram letais na transição e absorveram a pressão inicial da Inter. A Inter teve mais finalizações, mas falhou na precisão, revelando problemas aí durante a partida aí de eficácia na hora do momento do vamos ver. O Bodo/Glimt demonstrou uma organização tática impecável, tanto na defesa como também nos contra-ataques, e maximizando seus recursos limitados, que contrasta muito, né, com a Inter de Milão, como uma equipe muito mais cara e com muito mais qualidade técnica. Falando um pouco agora do que foi aquele jogo da Inter de Milão e do Fluminense, naquelas oitavas de final aí da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense abriu o placar logo aos 3 minutos com Germán Cano cabeceando após um cruzamento desviado, pegando no goleiro Jan Sommer desprevenido, e esse gol acabou desestabilizando a Inter pelo resto da partida. E aos 90 minutos, aos acréscimos, né, nos acréscimos aí da partida, o Hércules marca o segundo em um contra-ataque, confirmando a vitória. O colombiano John Arias foi destaque, criando problemas constantes para a defesa italiana com sua velocidade e habilidade, jogador esse que hoje está no Palmeiras. Taticamente, o Renato Gaúcho optou por uma defesa de 3 zagueiros naquela partida, para neutralizar o ataque da Inter, que permitia transições rápidas. Apesar da Inter dominar a posse de bola no jogo, o Fluminense criou as melhores chances, explorando espaços e sendo mais eficiente. A Inter mostrou um domínio territorial naquela partida, mas pecou muito na criação e de oportunidades claras aí, mostrando também naquela partida que estava com uma ineficiência ofensiva, né? E também expondo muito a sua defesa, principalmente nos momentos chaves. Bem, você pegando essas duas partidas, a gente pode ter uma ideia de que em alguns pontos o Bodo/Glimt pode ter copiado ou coincidiu aí com algumas ideias que o Fluminense também usou na sua mesma partida aí contra a Inter de Milão. Além das algumas coincidências, né? Ambos os times teriam sido considerados azarões, né? Mas eu acredito que o Bodo/Glimt até mais do que o Fluminense pelo investimento do time. Mas vamos ver o que coincidiu aí que o Bodo/Glimt usou igual o Fluminense aí de fato nessa partida. Começando com uma defesa compacta e uma defesa preparada para receber pressão do time adversário. Os dois times jogaram com um bloco baixo, médio, bem fechado, com muitos jogadores atrás da linha da bola. O Bodo/Glimt não usou 3 zagueiros, mas constantemente estava atrás da bola com um 4-4-2 ou um 4-3-3 aí compactado. O Fluminense usou mais ou menos a mesma estratégia, só que ele acabou usando 3 zagueiros. A Inter teve muita posse de bola nos dois jogos, com um domínio territorial muito grande aí do próprio setor dela e do começo do setor ofensivo
ou na frente do setor defensivo aí do Fluminense do Bodoglint. Mas bateu muitas vezes na muralha aí dos dois times aí na defesa bem compactada, tendo poucas criação de chances claras nos dois tempos. No Ciro, agora no San Siro, o Bodoglint aguentou o bombardeio inicial aí que teve no primeiro tempo, em que o time tentou investir muito em cruzamentos, assim também como contra o Fluminense, mas acabou tendo seus ataques neutralizados aí por ambas as equipes. Ambas as equipes também exploraram tiveram uma exploração letal de contra-ataques rápidos. Isso foi um ponto muito parecido em ambas as equipes. No Fluminense, o gol precoce do Germancano, que vem de uma cabeçada após um cruzamento desviado, e o segundo do Hércules no contra-ataque no final, com o John Arias acelerando e criando aí essa jogada. O Bodoglint, gols no segundo tempo, de Jan Peters Hill, foi um rebote após o erro do Akanji e chute após um contra-ataque. E o gol de Heikon Evgen foi uma finalização bonita em uma transição rápida com uma assistência de Hilde. Ambos aproveitaram os erros defensivos da defesa alta do Inter, aproveitando os espaços nas costas da defesa e a velocidade dos pontas para tanto criar as jogadas e conduzir as bolas e para finalizar as jogadas. Ambas as equipes tiveram uma eficiência muito grande e tendo poucos toques e usando muito da verticalidade das duas partidas. Os noruegueses, assim como o Fluminense, priorizaram passes rápidos e verticais em vez de tentar criar, parar o jogo, tocar para o lado. O Bodoglint teve sequências de poucos toques por jogador em contra-ataques, similar à rapidez do Fluminense nas saídas de bolas do Arias e do Cano naquela partida. Nada de posse estéril, quando recuperavam a bola iam direto para tentar fazer um gol, tentar finalizar uma jogada. Ambos os times também tiveram a sorte e o aproveitamento de erros individuais da Inter. Nos dois jogos a Inter sofreu com falhas individuais. O Fluminense teve um gol cedo que teve um desvio que desestabilizou e expôs muito a zaga naquela partida logo no começo do jogo. E o Bodoglint teve um erro crucial aí do Manuel Akanji no primeiro gol e que também deixou muitos espaços aí no segundo gol. A Inter nos dois jogos pressionava alto, mas perdia bolas em zonas perigosas e os dois adversários foram cirúrgicos em aproveitar suas oportunidades. E também uma coisa, como eu disse, que coincidiu aí com as duas equipes é o fato dos dois equipes serem azarões aí contra a Inter de Milão. A Inter de Milão é um time muito mais caro, com jogadores com muito mais qualidade técnica, mas ambas equipes jogaram sem medo e com convicção total no seu plano de jogo. O Bodoglint ainda teve um contra, que foi jogar na casa da Inter de Milão, mas não se intimidou com o estádio lotado, e o Fluminense também não teve medo em nenhum momento de jogar contra a Inter de Milão. Em resumo, o Bodoglint repetiu a receita que o Fluminense fez naquela Copa do Mundo de Clubes, naquela grande campanha que eles fizeram naquele jogo das oitavas de final. Uma defesa sólida, mas contra-ataques mortais e uma eficiência, sendo muito mais forte do que a posse estéril aí da Inter de Milão. A Inter de Milão dominou os dois jogos em estatísticas como posse e finalização, mas não teve eficiência na hora que tinha que ter eficiência e pagou com a sua exposição defensiva, tendo esse jogo do Bodoglint quase como um déjà vu tático aí, daquele jogo aí contra o Fluminense, onde ambas equipes exploraram o que podemos dizer ser um calcanhar de Aquiles, talvez, da Inter de Milão. Talvez a gente tenha uma Inter de Milão hoje que saiba jogar melhor jogos difíceis do que jogos fáceis. Não sei. Deixe seus comentários aí do que vocês acharam desse jogo aí, se vocês lembraram desse jogo contra do Fluminense contra a Inter quando viram essa partida, se vocês acham que o treinador aí do Bodoglint se inspirou no Fluminense ou estudou aquela partida. Deixe seu comentário, deixe seu like, comente aí se vocês gostam desse estilo de vídeo. Valeu, falou!